medidas do neoliberalismo vão levar a um desmantelamento da política de bem-estar social. Porque o que era aquilo que se tinha de bem constituído na Europa e que se fez, inclusive, com que a União Aduaneira pleiteasse uma união regional, né, uma integração entre os países, eram justamente essas políticas que visavam conter a classe operária, né? Uma política onde, na França, você tem o SMIC seria o salário mínimo no Brasil, e o SMIC ele equivale a 1.250 euros. Esse SMIC hoje em dia não é praticado por grande parte de quem vai contratar. A situação francesa, os trabalhadores franceses passam por uma política também de terceirização em massa, com os contratos que eles chamam, nenhuns, desde 2008, que são capazes de recuperar-se da crise. As economias alemãs, a indústria alemã está numa completa recessão. A indústria francesa, o norte da França, a região do País de Calais, da Bretanha, são regiões onde a maior parte das demissões em massa vem acontecendo. Então, e aí a gente tem o ápice dessa crise, com o que a gente consegue perceber agora com o Deutsche Bank. Né? O Deutsche Bank é um banco alemão, um dos principais bancos europeus, inclusive, e que nada mais significa numa tradução direta para Banco da Alemanha, ou seja, um dos principais bancos europeus mesmo. Foi o primeiro grande banco europeu a ser completamente falido e implodido por dentro, né? Eu estava discutindo com o Alejandro aqui há pouco tempo, eu acho que é relevante ressaltar isso, que o que se especula nessa mídia, essa mídia golpista que eles têm, são os 14 bilhões que eles têm que pagar por conta de maracutaia, né, no mercado de hipotecas. Uma vez que, na realidade, o que mata o Deutsche Bank, o que mata a economia alemã e o desenvolvimento alemão, o que emperra, né, todo o processo de desenvolvimento também, que uma economia que não cresce a mais 0,8%, né, há anos, está relacionado aos derivativos financeiros. Né, o Deutsche Bank ele deve nada menos do que 60 trilhões de euros, né, o que é um absurdo. Aí a gente vale também pensar que, eu estou falando da Alemanha, e aí depois, justamente porque a Alemanha é o centro financeiro da Europa. Assim. A Alemanha e França correspondem à grande força do que é a União Europeia. E aí a gente tem tráfico de seres humanos escravizados, até as intervenções absurdas do FMI nos países africanos, a convulsão social clara e óbvia que a gente tem hoje na África, né? Nos países do norte europeu, norte-africano, de Europa agora, né? No norte da África e na região do Sahel africano também, né? Mas enfim, antes de mais nada, falar que um breve história, né? A partir do momento de contato europeu com a África, o europeu não conseguiu se impor militarmente sobre a África até o século XIX. Tem essa falsa impressão de que a África foi colonizada a partir do momento que o europeu chegou à África. Isso não aconteceu, né? Os africanos tinham... Africanos é uma palavra que também surge no século XX, né? Como um conjunto de pessoas. Então não é aplicado, mas enfim, a título didático, os africanos tinham força posterior à independência da colonização, à independência dos africanos, na verdade, era um momento de Guerra Fria, né? Uma vez que havia o perigo capitalista, né? do comunismo e da adesão ao comunismo, a adesão é essa que acabamos de conversar aqui nós três e vimos que, mesmo quando que ocorreu a convenção com os discursos, né? Fez com que muitos países, fez com que a grande potência da Guerra Fria, que era os Estados Unidos, de alguma forma ou de outra tentasse impedir esse avanço comunista na África. Mais do que isso, as próprias ex-metrópoles certificaram-se de que nenhuma estrutura regional fosse construída para que em um momento de possível independência posterior, esses países continuassem dependendo financeiramente. Eles independiam politicamente, mas dependiam financeiramente, né? O que o Ciro falou da prática europeia, do imperialismo europeu, eu estou aqui mostrando a prática, como isso funcionou, né, no continente africano. Já no momento que a Guerra Fria caminhava para o seu fim, dentro da cobertura ideológica do livre mercado, o FMI, através dos SAPs, Structural Adjustment Programs,
datado da década de 80, condicionou a ajuda econômica aos países africanos à remoção de qualquer economia do Estado da economia. Seus ditames incluíam a remoção do subsídio, liberalização de instituições financeiras, privatização de 90% das estatais e o encolhimento da força de trabalho no setor civil. O resultado é óbvio, né, como qualquer sistema capitalista, foi desastroso. As economias incipientes foram destroçadas e os já limitados investimentos em infraestrutura foram completamente abandonados. Mas o mais perverso, e estudando isso, eu fiquei assim, com uma sensação de revolta muito grande, né? Como eu disse, eu estudo do século XVII, então foi um momento que eu tirei para estudar o século XXI, especificamente. Essa prática do FMI, de tirar completamente o Estado da economia, que gerou, por exemplo, a fome na África hoje, do jeito que a gente vê hoje, né? Porque esses SAPs, eles obrigaram as economias africanas a se abrirem completamente ao mercado internacional. Se abriram, foram muitas empresas cacaueiras, canavieiras, e tomaram todas as terras produtivas que serviriam para a produção de alimento, para a produção de produtos que fossem interessantes para o mercado externo, né? Então a própria fome na África, hoje, é um subproduto de uma prática capitalista, né? Bom, já na virada do século XIX do século XX para o século XXI, ocorreu algo que acabou surpreendendo os analistas e até mesmo os mais experientes africanistas. Após um quarto século de intensos conflitos, de constante declínio econômico, bem como a perda de importância estratégica, né, o continente africano deu início a uma nova arrancada através, principalmente, de parcerias interregionais e não mais capital. Bom, por mais que essas iniciativas, sim, com a China, com a Índia, com o Brasil, e as próprias parcerias intra-africanas tenham levado a uma melhora, né? Porque piorar do espectro da fome, da pobreza, também era muito difícil, né? É importante ressaltar que os problemas africanos são mais de acabar, né? Um levantamento feito por Lawrence Freeman em 2009. Bom, ponto muito importante quando a gente vai fazer uma análise internacional é entender para que isso serve. Essa análise pode ter dois objetivos: uma reflexão, ou fazer um trabalho universitário, ou você, a partir da análise internacional, poder se aprofundar na análise da Revolução, principalmente da Revolução Brasileira. Por quê? Porque, como já se falou várias vezes, a economia é globalizada e o que acontece no mundo tem impacto muito grande sobre todos os países. O Brasil não fica em Marte, o Brasil fica aqui, na América Latina, sobre a égide do imperialismo norte-americano. Nesse sentido, quando nós analisamos os Estados Unidos é a grande potência mundial, só que com uma característica: é muito longe de ser aquela potência mundial que dominou a Europa toda e todo o Pacífico depois da Segunda Guerra Mundial. Agora não consegue nem dominar o Afeganistão, que é um país mais atrasado que o Paraguai. Deveria refletir um pouquinho sobre isso. A crise que os companheiros falaram de 29, de fato, ela expressou um conjunto de contradições que se acirraram com a Primeira Guerra Mundial. E ela não se fechou nunca, essa crise de 29. Somente se fechou na Segunda Guerra Mundial, com um grau de destruição de forças produtivas brutal. Na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha quase uma única ponte em pé. E nessa guerra morreram 80 milhões de pessoas. Só na União Soviética foram 28 e na China 33. Dessa maneira, com essa destruição em massa, o capitalismo viveu o que foi chamado dos anos dourados. 20 anos de auge nos países avançados, em um esforço brutal de reconstrução. Esses anos dourados se esgotaram a partir da crise de 67, que deram lugar aos movimentos estudantis de 68, da crise mundial do petróleo de 74, que levou à guerra. Isso foi ocasionado em grande medida pela guerra do Vietnã e pela própria contradição da maneira como o capitalismo trabalha, e deu lugar à guerra de Portugal,
em 74. A guerra do Irã. Irã era um país mais forte que Israel na época. E a guerra na Nicarágua, entre outras. Em 82, a inflação nos Estados Unidos já fez parte do primeiro escalão do governo. É a mulher do Bill Clinton, que foi 2 vezes presidente. E ela é um elemento ligado diretamente ao complexo industrial militar, aos grandes bancos e às petrolíferas. Ou seja, é a dama da guerra. Aquela campanha de que a Hillary Clinton é melhor do que Donald Trump, mentira, é a mesma coisa. A diferença é que ela está para salvar a crise dos monopólios com uma política mais agressiva. O Donald Trump, o que ele quer fazer? Ele é um elemento da extrema-direita, verdade? Um elemento que corre por fora dos aparatos tradicionais políticos e que o que ele quer é fortalecer a economia interna, repatriar capitais, repatriar, por exemplo, o dinheiro que os Estados Unidos têm envolvido na região pacífica da Ásia, não sei se vocês sabem, para conter o crescimento chinês. Eles têm 50% do orçamento do Pentágono ali em porta-aviões, etc. Donald Trump quer repatriar tudo isso, gerar empregos internos, fortalecer o país. Adivinha para quê? Para ir para a guerra depois mais forte. Ou seja, é a mesma merda. Isso aqui. Só que a Hillary Clinton, ela planteia uma agressividade maior nesse momento. Qual o impacto disso sobre a América Latina? Porque sempre temos que falar sobre o Brasil. Inclusive, qual o impacto sobre a tua categoria? Sobre os Correios, sobre os servidores, sobre o setor elétrico? Porque se você não entender a situação geral, você nunca vai entender o que está acontecendo na tua categoria. Todo um reflexo. E o ponto é que, para salvar a crise dos monopólios, a crise dos grandes capitalistas, eles estão apertando o continente que eles controlam melhor. Porque no Oriente Médio, eles estão levando um pau danado. Na região da Ásia, eles estão com um problema brutal. Na Europa, eles estão com problemas muito sérios. Na África, eles estão com problemas. Na América Latina, eles controlam melhor. Esse é o ponto. A crise nos Estados Unidos é gigantesca. Desde 1776, na independência dos Estados Unidos, até 2008, com a posse de Obama, a dívida dos Estados Unidos passou de 0 a 6 trilhões e meio. Nos 2 governos Obama, passou de 6,5 a 19. Sem contar o restante das dívidas que eles não contabilizam, porque a dívida iria mais ou menos para uns 70 trilhões, que daria aproximadamente umas 3 vezes e meia que os Estados Unidos produzem em um ano. Então, a crise é fenomenal. A economia está paralisada nos Estados Unidos, na Europa e no mundo inteiro. Nada funciona. Né? Essa história de que os Estados Unidos, o capitalismo é fortíssimo, e por isso a gente deveria se dedicar a fazer a revolução cultural, ganhando cargos no aparato do Estado, é totalmente falsa essa ciência. A economia não funciona. Nenhuma grande empresa sobreviveria um segundo, ou algumas semanas, sem assaltar os cofres públicos. O CEO falou da Europa. Na Europa, por exemplo, ele deu um exemplo. O Banco Central Europeu, ele entrega por mês, ele compra por mês títulos da dívida das empresas, ações, etc., pelo valor que está escrito, sendo que esses títulos são vendidos por 10, 20% do valor, 80 bilhões de euros. A economia alemã, que é mais forte, ela está em recessão. Na Grécia, tudo uma farsa, não tem empréstimo nenhum. Tem uma empresa que eles abriram em Luxemburgo, que é um paraíso fiscal, onde roubamos empréstimos que supostamente iriam para a Grécia e os demais países, e a Alemanha e a França passam para os grandes bancos. Porque, detalhe, nenhuma grande empresa funciona produzindo carro, por exemplo. Inclusive porque uma crise de superprodução. As grandes empresas funcionam da especulação financeira. Todas as empresas têm divisões bancárias. A economia especulativa mundial movimenta mais ou menos 15 vezes a economia real, que já é ultra especulativa, cheia de juros, impostos, etc. Então, o grande problema é
Ciro colocou e eu volto a frisar. O capitalismo não funciona mais, não consegue mais gerar lucros a partir da produção. Esse que é o fato. E principalmente não consegue sobre a espedalada, sendo que todos os presidentes, todos os grandes prefeitos das cidades maiores, todos os governadores de estado dão pedaladas. E mais uma, sendo que o governo Temer, ele duplicou para esse ano o déficit público. A Dilma ia deixar em 90 e poucos bilhões, ele vai deixar em 170. Ou seja, mais pedalada que isso é impossível. Mas ele também é um governo fraco. Essas eleições, que vão ser discutidas amanhã, ela demonstra que essas eleições não passam de uma mera manobra para diretizar, tucanizar o governo para poder aplicar maiores ataques contra os trabalhadores. Amanhã vai ser dado todos os detalhes. Mas a mesma coisa acontece na América Latina inteira. Os governos que assumiram, nação de cunho nacionalista, que assumiram na América Latina, como Venezuela, Equador e Bolívia, em primeiro lugar, estão todos em crise. Por quê? Porque eles, além de ser governos mais ou menos progressistas, eles eram governos de contenção. Eu conheço esses países todos. E posso dizer o seguinte: quando o Evo Morales assume na Bolívia, fazendo alguns programas sociais importantes, o Rafael Correia assume no Equador, fazendo alguns programas sociais, como por exemplo a questão da auditoria da dívida pública, que foi muito importante, porque reduziu a dívida pública em 70%. E é tão podre que essa dívida pública, talvez seja menos podre que a brasileira, sobrou dinheiro para fazer grandes gastos sociais, principalmente educação, saúde e estradas. As estradas lá são super boas. Né? O governo Chaves fez isso uma coisa. E o papel objetivo desses governos todos, sabe qual foi? Conter a revolução, igualzinho que Lula em 2003. Igualzíssimo. Igualzinho que na América Latina inteira. Ou seja, eles dão alguns programas sociais para a população e mantêm todos os acordos com o imperialismo norte-americano. Não teve melhor pagador de dívida pública, por exemplo, que o próprio Hugo Chávez. E eu estive lá e conheço o que isso é. Tem detalhes, inclusive. No Brasil, no ano passado, 42,39% do orçamento público federal foi destinado para pagar o serviço dessa dívida pública ultra corrupta, que inclusive a presidenta Dilma vetou a auditoria dessa dívida no ano passado, porque é muito estranho isso. Na Venezuela já é o contrário, 40% do orçamento nacional venezuelano vai para programas sociais, e mais 20% vai para subsídios. Por que será que isso? Os chavistas não querem fazer isso. Os chavistas, o que eles querem, sabe o que é? Fazer um acordo com a oposição de direita, que é ultra turbulenta, e chegar a um acordo com o imperialismo. Isso que os chavistas querem. Só que acontece, a população não que esteja radicalizada, está ultra radicalizada. E uma parte dela está armada. O próprio Chaves, com a ajuda dos cubanos, armou a população para enfrentar o golpe militar que aconteceu em 2002, que foi fracassado, e o outro golpe lá na PDVSA, na empresa de petróleo, que veio a seguir. Tá? Mas em uma situação ultra crítica. Eu conversei com um monte de pessoas de várias áreas lá, e nos movimentos sociais, o grau de radicalização é gigantesco. Se o governo vier com 2 pés no peito contra eles, ou à direita, ou quem quer que seja, ele pode ter uma insurreição muito alta, muito forte, mais do que aquela do Caracas, que teve em 1989. Então, como se vê, a situação na América Latina como um todo é convulsiva. Esses governos nacionalistas que deram algumas coisas para o trabalhador, em troca de mantê-los tranquilos, estão todos eles em uma brutal crise. E isso é uma situação que tende a não se sustentar por muito tempo. Então, essa suposta paralisia, uma paralisia que está com os dias contados, conforme a crise aumentar mais, conforme no Brasil esses apertos vierem mais fortes, conforme um novo colapso capitalista acontecer com muito mais força, os trabalhadores tendem a entrar em insurreição, tendem a se levantar, por incrível que pareça. Porque sempre aconteceu assim, não tem nenhuma mágica. Só que o que acontece? O trabalhador se levanta de uma maneira espontânea.
Se ele não tem direção, o que acontece? Ele vai se perder. Se você pega tudo que aconteceu no Oriente Médio, por exemplo, foi exatamente isso que aconteceu. Por exemplo, na Síria, que hoje em dia está em chamas, não vai resolver uma crise aumentando o número de mercadorias que estão circulando. Porque nesse momento, como vocês devem saber, tem 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Ou seja, não há democracia nenhuma. Porque há uma brutal ditadura no mundo. E já para a final, nos últimos 3 minutos. O que está colocado nesse momento, portanto, nessa situação de crise, é organizar a luta da classe operária. Como? Bom, em primeiro lugar, é preciso organizar a luta operária para enfrentar a própria burguesia e o imperialismo. Inclusive, esses governos ali, nacionalistas e de frente popular, são todos governos burgueses, são todos representantes do interesse da burguesia local, no mínimo, mantendo os acordos com o imperialismo. Eu não quero saber de que o trabalhador assuma alguma coisa. A própria Dilma, por exemplo, falou há pouco tempo atrás, em uma das declarações que ela deu para Luiz Nassif, que ela nunca governou, que por dentro do Estado existe um Estado policial que ela não tem o mais mínimo remoto controle. Isso que é verdade. Então você iludir os trabalhadores dizendo que você vai chegar ao governo é uma balela, porque você não vai chegar ao governo nenhum. Você chega e faz alguma coisa mínima de nada. E você, principalmente nesse momento, vai no máximo chegar a um governo que vai fazer alguma reforma mínima, mas talvez nisso, porque a crise é muito grande. Tem esses aspectos todos, esses ataques todos, que impedem qualquer tipo de reforma a favor dos trabalhadores. Em cima disso aí, volto a insistir, o que está colocado é a organização em cima da imprensa, porque para você organizar os trabalhadores, sendo que existe todos esses milhões e milhões de elementos do imperialismo, com a força do capital, da força da imprensa, etc., etc., como que você vai enfrentar isso? Por meio de uma revolução cultural absurda. Você nunca vai enfrentar isso. Então, o que você precisa é organizar os trabalhadores. Como? Dando aula também é muito difícil. Você não vai conseguir mobilizar milhões de trabalhadores dando aula. O que você tem que fazer é colocar em pé aquelas palavras de ordem, ou seja, a parte de agitação que mobiliza os trabalhadores. Porque o trabalhador, volto a repetir, independentemente de qualquer iluminado, independentemente de nós, ele vai entrar em movimento. E a crise capitalista que coloca o trabalhador em movimento, não somos nós. O que sim somos nós, deveríamos pleitar dirigir os trabalhadores. Para isso precisamos da palavra de ordem, para isso precisamos de uma imprensa bem estruturada, para isso operar independente de todos os setores do capital, e para isso nós precisamos organizar um grupo, que num primeiro momento vai ser menor, para justamente colocar essa imprensa operária. E por último, para poder, no próximo período, dirigir esses trabalhadores, que eles mesmos, na hora que eles começarem a perceber que eles vão precisar levantar as bandeiras que requerem um partido político por trás, como por exemplo, não o pagamento da dívida pública. Quem que vai levantar isso? Um sindicato? Não, sim. Quem tem que levantar isso? Alguém que luta pelo poder político, um partido político, justamente. As bandeiras, por exemplo, porque na hora que você para de pagar a dívida pública, todos os bancos quebram. Quem que vai fazer com os bancos quebrados? Que ao mesmo tempo vai levar todas as grandes empresas ao bancarrota. Alguém precisa administrar isso a partir de um Estado controlado por alguém. Então nós precisamos levantar a bandeira de pôr no governo dos trabalhadores. Alguém vai me dizer assim, bom, nesse momento é impossível. Oh, legal, nesse momento é impossível mesmo. Mas o que nós temos que mirar é que esse momento não vai ser um momento eterno. E a crise levará aos trabalhadores a se colocarem em movimento de maneira inevitável. E que, com o passar dos anos, as medidas mais à direita vão ganhando força. Eu acho que é para discutir um pouco essa questão. Com relação ao que o Renato falou, dos atentados terroristas, né? Eu acho que aí não precisa também de ser muito... Tem que ir justamente na crise econômica, que o Ciro estava mencionando isso, que é a chave do problema. Por que tem atentado terrorista? Porque tem o fascismo crescendo na Europa,
por que o regime está se endurecendo no Brasil? É todo o problema econômico. Ou seja, a crise econômica se reflete na crise política. É uma questão de análise científica. O que aconteceu na Colômbia também não tem nenhuma bruxaria, muito simples. Havia um acordo que estava sendo tratado, havia 4 anos na Colômbia, para parar com o movimento guerrilheiro, somente das FARC. O que aconteceu? Primeiro, por que estava esse acordo? Não é nenhum problema de democracia, sempre é somente negócios. Então, eles estavam, o governo do Juan Manuel Santos, que é ligado à administração Obama, estava querendo parar com a guerra civil para poder explorar minerais, petróleo, poder desmatar a dessa que tem aqui, poder plantar soja transgênica, talvez eucaliptos. Era isso. A partir daí, haver algumas migalhas para a população da região, para incorporá-la no esquema financeiro. Só isso. O que aconteceu? Você tinha um outro setor, encabeçado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que é um elemento da extrema-direita ligado aos latifundiários, que por sua vez são ligados ao narcotráfico. Se você conhece a Colômbia, vai saber o que é entre as várias Colômbias, as diferenças entre isso aí. E ele é ligado, por sua vez, à extrema-direita norte-americana. É tão simples. Foi uma briguinha que vem dos Estados Unidos, quando eles iam aprovar em referendo a paz, houve um pequeno deslize impulsionado pela extrema-direita. Ou seja, se a extrema-direita influencia dessa maneira para conter um acordo onde as grandes empresas iriam ganhar, imagina que eles não estariam dispostos a fazer no Brasil. Pensa nisso. Uma outra coisa muito importante. Conforme a crise econômica aumenta, existe a tendência também do regime se endurecer, porque o grande capital, ele vai tentar salvar os lucros a qualquer custo, porque isso é uma lei do capitalismo. Existe bruxaria aí também não, que é salvar os lucros a qualquer custo. Se ele conseguir salvar os lucros com o Lula, vai com o Lula, não tem jeito. Se não tiver jeito de tiver que colocar o Hugo Chávez, coloca o Hugo Chávez. Se puder ir de Bolsonaro, maravilha. Se puder ir de Hitler ou de Pinochet, esse seria o melhor do mundo, porque aí, imagina, aí você não teria direito mais nem a respirar. Os lucros poderiam ter uma sobrevida. Esse é o ponto. Isso que explica o porquê tem justamente essa diretização generalizada no mundo inteiro e que no Brasil, o que nós vemos é justamente isso. O regime saiu do PT, deu uma passadinha, agora foi para Temer. Próximo período, ou seja, já não é mais Temer. Isso aí é um regime tucano, da maneira como ficou e a maneira como toda a propaganda foi colocada, que vai ser explicado amanhã. E o tucano também não vai dar conta de aplicar o plano contra os trabalhadores. Vai ter que ir para alguma coisa mais dura ainda, porque não tem nenhuma democracia, como eu acabei de explicar lá, no bloco anterior. Porque tem uma brutal ditadura disfarçada por um leve verniz de democracia contra os trabalhadores para os monopólios manterem os lucros. Isso explica também o fato de que, conforme os companheiros, principalmente o jovem explicou da maneira mais clara, a saída para a crise, saída entre um monte de aspas, é a guerra. Conforme a crise aumenta, a receita adivinha qual é? Mais guerra. Se for preciso, eles dirão para uma guerra mundial. Se isso for necessário para salvar os lucros. Havia no último período 3 grandes focos de guerra mundial que Obama conteve: Ucrânia, Oriente Médio e Mar do Sul da China. Ele deu uma pontinha. Vamos ver o que vai acontecer no próximo período. Tá? Ok? Já, qual é o custo financeiro? O grande ponto é o seguinte, e aí para responder às perguntas da frente de esquerda e radicalizados, ponto assim, o capitalismo, ele precisa, mas não porque eles são maus e bons, é só um negócio, por questão de leis, porque uma empresa, se não ali, lucro quebra, isso não pode acontecer. Então eles vão andando para fazer que a empresa dê lucro, e se precisar ir numa guerra atômica, eles vão. Só que um detalhe, o capitalismo está muito fraco. E, diferente à primeira ilusão. E você vê aqui no preto e branco, você acha, o capitalismo está fortíssimo. Mentira.
Da mesma maneira, o Império Romano, quando estava para cair, parecia fortíssimo. Esse que é o ponto. E uma guerra mundial, como ele está fraco, não digo militarmente, digo na estrutura econômica. O que ele pode acontecer? Não repetir com a Segunda Guerra Mundial. Ao invés de matar 80 milhões de pessoas, pode matar 1,5 bilhão. Mas, inevitavelmente, ele vai cair. Porque ele vai acirrar as tendências revolucionárias em um grau absurdo, como sempre aconteceu. Né? Socialismo e barbárie, que se fala muito da Rosa Luxemburgo, se você leu a obra de Rosa Luxemburgo com mais detalhe, você vai ver que ela não acreditava na barbárie, ela acreditava no socialismo. Porque a tendência da história é o socialismo, não tem como ser diferente. Não é um problema de querer, não é um problema de cultura, é um problema do desenvolvimento das leis sociais. É um problema de que o capitalismo cada vez fica mais fraco. E cada vez que ele fica mais fraco, ele fica mais débil. Os mecanismos de contenção dos trabalhadores ficam mais débeis. Então, isso cria as condições para que a classe operária se organize. Com relação a radicalizar as lutas, o problema é assim, a maneira de radicalizar as lutas nesse momento não é sair jogando bomba nem nada disso, é uma coisa muito mais simples. Nós temos que nos organizar para orientar as lutas que vão se radicalizar sozinhas por conta da crise. Com organização, com disciplina, com seriedade, com inteligência, com clareza, com profundo conhecimento da realidade social e, principalmente, botando em pé uma política revolucionária por meio instrumentalizada, por meio de uma imprensa revolucionária, que tem que ser ligada ao movimento revolucionário. Para terminar, frente de esquerda. Frente de esquerda, você tem basicamente dois caminhos aqui. A frente de esquerda geral, que tem acontecido em vários países, inclusive, normalmente é uma frente de esquerda eleitoral. E você tem a outra política, que seria uma frente única para lutar por questões concretas que ajudem a organizar os trabalhadores. O movimento do trabalho seria uma frente única. Se tiver pontos concretos, se organiza, se reúne, toma uma série de ações concretas. Questões programáticas para fundir partidos, isso é possível, mas precisaria ter uma forte discussão programática. Se houver acordo nos pontos principais, no sentido de organizar os trabalhadores para a luta, principalmente levando em conta a situação tão crítica que nos encontramos hoje, esses partidos teriam se aproximar, poderiam vir até se fundir. E eu acredito, quer dizer, nós, até da LPS, liberal, etc., acreditamos, que isso deverá ser impulsionado no próximo período por conta do novo ascenso do movimento operário, que é inevitável em cima da crise econômica.